Muito bem-vindo ao Coletivo Humanize, eu sou o professor Eduardo Nunes e esse é o História em Foco. Tema do vídeo de hoje é a abolição da escravidão no Brasil, que agora, no domingo, completou 130 anos. A gente precisa entender que esse processo ele foi bastante lento, bastante gradual durante todo o século XIX. E aí, quando a gente fala de abolição, a gente precisa entender a centralidade da escravidão na vida econômica do Brasil. Desde os canaviais do século XVI e XVII, lá no Nordeste açucareiro, passando até mesmo aqui nos séculos XVIII e XIX, na escravidão de ganho, nas grandes cidades do Brasil colonial. Então, a escravidão ela é fundamental para a gente poder entender essa economia do Brasil. Ela era central, ok? E como se inicia esse processo da abolição da escravidão? Através de pressões externas, principalmente da Inglaterra, contrária à escravidão. A Inglaterra ela vai começar uma campanha anti-escravista muito forte, como a gente pode ver nessa propaganda que foi patrocinada pelos liberais. Aqui a gente vê um senhor derrubando a sua escrava num tacho fervilhante, o que de fato era muito difícil de acontecer. A gente sabe também que alguma interpretação historiográfica diz que essa Inglaterra ela tinha acabado de passar por uma revolução industrial e por isso ela precisava de mercado consumidor. Mas outros historiadores dizem que esse mercado consumidor ele não comprava os produtos ingleses, que eram muito caros. E como aconteceu essa pressão inglesa para o fim do tráfico? Através dessas datas aqui que levam à Lei Eusébio de Queiroz. Bom, em 1807 a gente tem uma proibição do tráfico atlântico nas colônias, nas possessões da América Inglesa. Em 1810, a Inglaterra impõe uma série de limitações para o tráfico entre Brasil e África nesses tratados aqui, os tratados de 1810. Somente em alguns lugares da África que poderiam ser traficados esses escravos aqui para o Brasil. Já em 1827, na renovação dos tratados de 1810, o Brasil, já independente, é forçado a fazer uma lei, e essa lei vai ser feita em 1831, para extinguir com o tráfico. O grande problema é que essa lei ela não vai ser cumprida. O grande problema é que as autoridades brasileiras fazem vista grossa com essa lei. Por isso ela fica conhecida como Lei para Inglês Ver. Aí, em 1845, o tom da Inglaterra vai subir e ela vai fazer a Lei Bill Aberdeen, que vai autorizar ela, né, a apreender navios negreiros até mesmo em águas brasileiras. E isso fere com a soberania do Brasil. O Brasil, entre declarar guerra à Inglaterra e, de fato, extinguir o tráfico atlântico, ele vai extinguir o tráfico atlântico com a Lei Eusébio de Queiroz, em que agora teremos as autoridades fazendo uma cobrança desta lei. E quais são as consequências da Lei Eusébio de Queiroz para o Brasil? Aqui a gente vê que o número de importação de escravos ele vai cair vertiginosamente, principalmente a partir do ano de 1852, enquanto o preço médio do escravo ele vai subir, né? Aqui em 1835 o escravo custava 377 mil réis e aqui em 1865 ele está custando 1.059 mil réis. Obviamente, então, esse escravo fica mais valorizado e aí isso vai estimular o tráfico interprovincial de regiões em que a escravidão não é tão efetiva e esse escravo vai sendo trazido para regiões em que tem necessidade da mão de obra escrava. O estímulo à reprodução também é algo muito forte que acontece nesse período. E aí a gente chega na segunda metade do século XIX, em que a escalada para a abolição vai ser um caminho sem volta. E aí que começa um processo de aumento da substituição de mão de obra escrava pela mão de obra imigrante, através das colônias de parceria e também da imigração subvencionada. E aí os latifundiários e tal, eles começam a se sentir um pouco mais seguros e muitos deles vão inclusive libertando alguns escravos.
Outra questão importante é aqui a Guerra do Paraguai, em que muitos escravos foram à guerra e ali foram libertos. A partir daí, o exército brasileiro, vitorioso e que tinha bastante entrada com a opinião pública, começa a encampar uma campanha abolicionista. Aqui a gente vê nessa figura, que inclusive já caiu em prova do Enem, um ex-escravo que tinha sido combatente na guerra. Quando ele volta para o seu país, ele olha a situação da escravidão, ou seja, os seus pares, os seus familiares sendo açoitados. E isso aqui é uma grande contradição. Ou seja, o movimento abolicionista ele vai ganhar muita força nesse período. E aí a gente chega nas leis que antecederam a Lei Áurea. Em 1871, no dia 28 de setembro, vai ser promulgada a Lei do Ventre Livre, em que os filhos de cativas e os filhos de escravas não seriam mais escravos a partir daquela data. O grande problema é que esses filhos, essas crianças, elas continuavam a viver numa situação de exploração. Depois, a gente tem a Lei dos Sexagenários. Essa Lei dos Sexagenários, ou também Lei Saraiva-Cotegipe, ela vai libertar os escravos acima de 60 anos. O grande problema era que poucos escravos chegavam até essa idade. E aí nós chegamos na Lei Áurea. E a grande discussão que se tinha nesse momento era sobre a indenização. Será que essa abolição ia ser feita com indenização aos proprietários ou não? Isso conflitava dois princípios. O princípio da propriedade de quem tinha o escravo e o princípio da liberdade daqueles escravos que estavam sendo libertos. Acabou que essa lei ela foi construída sem indenização a esses proprietários, o que gerou uma grande revolta deles e que muitos deles vão inclusive ser contrários à monarquia, o que contribui bastante para o início da República. Outra coisa interessante é que durante muito tempo a memória construída sobre essa lei é que ela foi um processo de bondade, um processo de concessão da princesa Isabel. Hoje em dia a historiografia tem um outro entendimento, tem o entendimento de que essa lei teve uma participação ativa do movimento abolicionista. O movimento abolicionista ele vai pressionar a princesa Isabel e todos os outros parlamentares para realizarem essa lei. Outra coisa interessante é que esse pós-abolição, ele foi um pós-abolição bastante conturbado, ele não garantiu direitos a essas populações que agora eram ex-escravas e por isso grande parte da população negra no Brasil vai ficar marginalizada por conta desse pós-abolição extremamente conturbado. Quem questiona esse pós-abolição é a Paraíso do Tuiuti, vice-campeã do carnaval desse ano aqui no Rio. Ela vai fazer um enredo chamado Meu Deus, será que está extinta a escravidão? Questionando se a escravidão de fato está extinta com a Lei Áurea, questionando, portanto, a Lei Áurea. Vamos ver o samba enredo aqui? O samba enredo fala: deu no noticiário com lágrimas escrito, um rito, uma luta, um homem de cor. E assim, quando a lei foi assinada, uma lua atordoada assistiu fogos no céu. Áurea, feito ouro da bandeira, fui rezar na cachoeira contra a bondade cruel. Meu Deus, se eu chorar não leve a mal, pela luz do candeeiro, liberte o cativeiro social. Ou seja, a notícia da Lei Áurea, ela foi escrita com lágrimas. E uma lua atordoada assistiu uma comemoração daquilo tudo. Ou seja, isso foi uma bondade cruel. E a Tuiuti vai pedir para que o cativeiro social daquele tempo, e possivelmente dos nossos tempos, ele seja liberto. Cabe nos questionar, nesses 130 anos da abolição, se de fato nós temos um processo de maior igualdade social, inclusive racial, aqui no Brasil. Será que nós temos?